Tá bom. Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Estamos aqui começando mais um Conversa Solta. E o convidado de hoje, a propósito de um tema muito atual, eu acho que eu já entrevistei. Eu já te entrevistei, não foi, Mançano? Sim, sim. Então, primeira vez que eu entrevisto pela segunda vez o mesmo convidado. Mas é que ele é a pessoa que talvez possa melhor falar desse assunto, que infelizmente se reatualizou, né? É o Vansan Carelli, então, que é diretor dessa ONG chamada Vídeo nas Aldeias, que é um pesquisador que entende muito da questão indígena, foi quem me acompanhou e me ajudou muito na pesquisa do capítulo indígena no tempo que eu estava na Comissão da Verdade, que esse capítulo caiu para mim. Então, tenho muita estima e muita confiança no Vansan para o tema que nós vamos tratar hoje. O tema que nós vamos tratar hoje é essa barbaridade que o Congresso aprovou. Aliás, o Congresso, sob a batuta do livro, só tem aprovado barbaridades. O Congresso parece que hoje em dia trabalha para o agronegócio, não para o Brasil, né? Que é a questão do marco temporal para decidir que indígenas que podem ficar em suas terras e quais não podem, e também para, enfim, facilitar a devastação da Amazônia. Vansan, primeiro, explica para os ouvintes o que é o marco temporal, porque outro dia mesmo eu ouvi alguém falar nisso com, que bom, vou instituir um marco temporal, como se fosse assim, agora vai organizar essa questão. Mas nós sabemos que não é. Então, explica o que é o marco temporal, por favor. Então, parece ironia, né? Mas quem inventou essa ideia do marco temporal foi o próprio Supremo STF, né? Quando, finalmente, depois de 20 anos de processo, o STF fechou a questão da reserva em Roraima da Raposo Serra do Sol, né? O positivo veio com 19 condicionantes. Uma delas é que... O que é o positivo? Você tem que fala menos juridiquês. O que é o positivo? Não, quer dizer, aprovaram finalmente a reserva Serra do Sol, né, que demorou anos, não é? Porém, tipo um recado assim, vocês levaram essa, mas essa é a última. Um pouco. E aí, uma das condicionantes era área já demarcada não poderá jamais ser aumentada, né? O redemarcada, que é o caso de muitas áreas, que ficou áreas vitais, pedaços fora e tal, é sempre uma questão. E uma delas, das 19 condicionantes, justamente era o marco temporal. Né? O que é o marco temporal? Qual é o conceito? É uma régua. É outubro de 1988, quando foi proclamado a nova Constituinte. Todos os índios que estiverem em suas terras naquele momento teriam suas áreas demarcadas e reconhecidas. Os que não estivessem lá naquele momento, sinto muito, adeus. Ou seja, os que ainda estivessem lutando para reaver suas terras não iam ter chance nenhuma. Não, nenhuma. Né? Que é o caso justamente que a gente aprofundou, foi o Guarani Kaiowá, não é? No Mato Grosso do Sul, né? Enfrentando o agronegócio. Então, que é um caso flagrante de injustiça. Quer dizer, a questão, no fundo, é dizer que era um pouco a paranoia do Itamaraty, dos militares, né, os que se chamou, em uma certa época, os ressurgidos. Né? Povos que eram povos indígenas, que têm uma memória, afinal, disseram, pô, mas nós somos, não é? Desse jeito apareceu muita gente no Nordeste, e a paranoia
mas até onde isso vai parar? Tipo, todo mundo agora vai se declarar indígena. Como? Todo mundo agora o Brasil é um território indígena, né, que é o slogan do momento. Até a piada do juiz do Supremo, eu esqueço agora o nome dele, dizendo, então nós vamos ter que devolver Copacabana para os índios. Sim, lembro disso. Não é? Você lembra dessa história? Que é ridículo. Então, a questão que a Gleisi Hoffmann, até onde vamos recuar? Né? E aí, é caso de estudar caso a caso. Né? E não passar uma régua que apaga a história de quase toda a população indígena do país, não é? E elimina direitos, acho que atropela direitos, não é? Se você fizer como a gente fez, uma reconstituição do caso Guarani Kaiowá, quer dizer, é flagrante o processo de desapropriação, de expulsão, de deportação dos índios dos seus lugares originais. Né? Mas conta um pouquinho para os ouvintes, porque nós fomos entrevistar essas pessoas todas, essas etnias todas no tempo da Comissão da Verdade. Mas conta um pouquinho para os ouvintes qual é a situação jurídica e a situação também real vivida pelos Guarani Kaiowá. Olha, todas as questões do Guarani Kaiowá estão judicializadas. Judicializado. Quer dizer, nem que a FUNAI queira, vamos demarcar agora, não pode, porque tem uma pendência judicial. Né? Tem que muitas famílias, muitos troncos das famílias, não é? Estão em reservas que estão explodindo de gente, né? Onde se pode mais plantar, enfim, isso está criando um drama social muito forte. Então, quer dizer, continuam procurando voltar aos seus lugares de origem, né? E isso se sacrificando, né? Tá, eles precisam de áreas maiores. Quando você fala que está explodindo, eles precisam de áreas maiores. Sim, sim. Até a reserva de Dourados, que foi criada pelo Rondon, né? Eu acho que tem 20 mil índios lá dentro. Né? Quer dizer, não, eles estão vazando para aumentar, não é? E eles estão batalhando alguns lugares importantes para eles há muitos anos, né? Já foram 2, 3 gerações de assassinatos, né? Mas acho que eles não desistem, né? Então, pode ser um impasse jurídico, mas eles decidiram que eles vão até o fim, não é? Então, ao preço de muitas vidas, de muito sofrimento, muita angústia, né? A gente visitando esses lugares de ocupação, né? O clima permanente tensão, não é? Aquela pobreza de alimentação, de comunicação, você chega, as pessoas precisam falar. É uma situação muito opressiva, né? E de muita coragem também. Né? Não sei se a gente teria essa fibra. Então, é isso. O caso do marco temporal é gravíssimo, porque ele vai repercutir. Quer dizer, ele está centrado hoje em torno dos índios Xoclen em Santa Catarina. Né? É o caso de uma expansão de uma área já que existe lá no Xoclen. Não é? E julgando esse caso, quer dizer, esse caso vai valer para todos os outros casos. Mas explica esse caso melhor, para quem não conhece. Então, eles estão com uma reserva, mas uma parte importante da área deles ficou fora da reserva. E eles ocuparam, enfim, eles estão reivindicando o reconhecimento. Então, provavelmente, certamente, em outubro de 88, eles não estavam ocupando essa área.
né? E hoje estão. Então, se for julgado a favor deles, né, cai a ideia do marco temporal. Que é uma coisa muito grotesca, não é? Quer dizer, eu acho que a justiça pode ser um pouco mais. Mas o agronegócio, que agora está bombando, porque o PIB cresceu por causa do agronegócio, né? Quer dizer, a gente deve isso a eles, não é? E então o agronegócio está com esse negócio, pegou esse gancho do STF, que criou essa ideia completamente estapafúrdia. Eu acho que não existe em lugar nenhum uma lei retroativa desse tipo. E isso tem consequências enormes para muitos povos no Brasil. Por isso que está essa comoção, não é, necessária. E eu acho que, se a gente chegar ao extremo, o STF, que criou esse problema, não é, vai ter que arbitrar sobre eles enfim, livrar os índios dessa, porque acho que é Mas muito... você acha que o STF faria isso? Espero que ele faça. Você falou, ele que criou o problema. É. E por que iria mudar? Bom, mudou um pouco a composição do Supremo. E o Brasil também vive um outro momento, eu acho. Eu acho que a questão ambiental e a questão dos povos indígenas, que está muito associada também, principalmente na Amazônia, não é? O momento é outro. Eu acho que o entendimento das coisas, né? O Brasil é muito distante da questão dos índios, da realidade indígena, não é? Mas isso acho que veio muito à tona e está pesando, né? Eu acho que toda a propaganda que a gente vê na televisão, né? Aqueles latifundiários da Bandeirantes, não é? Então, faz assim: os índios têm 13% do território nacional. Isso é igual a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma parte de São Paulo. Só que essas áreas não estão no sul, elas estão na Amazônia, as grandes áreas. Claro. E as grandes áreas, elas têm uma função, elas ainda existem, ainda bem que elas ainda existem, apesar dos estragos feitos nos últimos 4 anos, não é? Um peso incrível na preservação da Amazônia, né? E a ideia é captar recursos em cima disso, né? Do planeta. Uhum. Sim. Então, é tão burro tudo, é tão absurdo, né? O agronegócio não entendeu que vai secar no Rio Grande do Sul se acabar os rios voadores né, que saem da Amazônia. Isso que são os créditos de carbono? Eu estou fazendo confusão. Sim. Claro. Então explica um pouco mais para os ouvintes o que são os créditos de carbono. Seria, quer dizer, não é? Remunerar, né, aqueles que preservam matas, né, florestas, né, que ajudam a captar o CO2 do ambiente, não é? Então, remunerar os preservadores, né, essas áreas verdes, não é? Por quem está poluindo, né? Uma espécie de procurar um equilíbrio, não é, entre poluidores e conservadores. Não é? Agora, eu sempre fico na dúvida. Claro que eles devem saber como resolver isso, mas o pessoal do agronegócio, se eles desertificam o Brasil, não é ruim para eles também? Claro, é evidente, é um tiro no pé. Só que
Negacionista é negacionista, certo? Não adianta. Ou a Terra é plana ou a Terra é redonda. Parece que não há meio termo. Mas você acha que eles têm um pensamento só negacionista? Eu Talvez acho eles que saibam. deve ter os mais conscientes, não é possível, Uhum. né? Mas não tem se destacado e nem se pronunciado, não é? Eu acho que se aquelas propostas de áreas de recomposição das terras Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, Uhum. né, re, restabeleceria um mínimo de equilíbrio ambiental naquela região completamente arrasada, não é? Enfim, mas eles não conseguem entender isso e continuam achando que é preguiça dos povos deixar a mata crescer de volta. Quer dizer, não é que eles deixam crescer porque é bom para eles, porque é preguiça, porque eles são preguiçosos. É, Vincent, nós entrevistamos os Guarani Kaiowá na Comissão da Verdade, uhum. mas não os do Mato Grosso. Foi do Mato Grosso que a gente entrevistou, você lembra? Não, só no Mato Grosso do Não Sul. esses. É, Uhum. é. E quais que vivem? Não, porque teve, quando a Daniana, lembra da Daniana? Uma Sim. senhora que Uhum. morava, a última remanescente é ela, com mais 2 netos, uma nora, uma coisa assim, numa faixinha de terra minúscula perto de Dourados, porque tinham matado todos os outros. Matado assim. Uhum. O indígena vai atropelar, vai atravessar a estrada, vem um cara, acelera e atropela, né? Ali é uma região, ela tinha uma faixinha minúscula de mata que ela preservava ali, né? Sim, que é na beira do córrego ali. Uhum. É uma caiová, né? Na sua obsessão em voltar para esse lugar e reconquistar esse lugar que hoje é uma fazenda de cana. Uhum. Então, eu queria. Tem a questão ambiental, que é o que nós estamos falando, né? Mas queria falar um pouquinho também da questão indígena, no geral, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, tem uma aldeia indígena. Sim, Você sabe disso? sim, Né? sim. Então, eles estavam lá antes de 1554, que foi a fundação de São Paulo. Né? E eu fui lá já uma vez visitar. Praticamente uma favela, né? Porque ali já quase não tem mata, eles não estão no meio da mata com as suas palhoças, etc. Eles estão em casinhas minúsculas, apertadas umas com as outras, no entanto, eles não saem de lá. Eles, né, essas casinhas pequenas, uma perto Uhum. da outra, é o jeito guarani. Tá, mas eles não têm mata, eles não têm caça. Como é que eles vivem? Eles vivem provavelmente de artesanato, né? E eles estão expandindo algumas áreas, não é? Uma espécie de retorno, né? Ah, eles estão voltando para lá. Sim, Ah. sim. E você sabe se tem conflito ali também para expulsá-los? Sim, tem uma construtora que desmatou não sei quanto lá no pico do Jaraguá, que eles estão enfrentando lá, né? Isso qualquer lugar é assim, né? Eu lembro que no tempo da comissão teve um grupo também, acho que foi em Mato Grosso do Sul também, que estava espremido num lugar minúsculo. E eu fiz uma pergunta muito ingênua, porque você foi lá me ajudar, mas você trabalha com a questão indígena há muito tempo. E eu não, aquilo caiu no meu colo, foi muito empolgante, eu gostei muito de ter podido fazer essa investigação e escrever esse capítulo, mas eu era muito ignorante. E eu perguntei, quando os índios começaram a falar das ameaças de expulsão, na ditadura e agora também, no presente, quando a gente estava entrevistando eles continuavam com ameaças de expulsão, etc. E eu perguntei a um deles, o cacique, por que, que eles não iam para outra terra, para outra região de mata que não tivesse dono. E ele fez uma resposta linda. Ele disse: porque nós não abandonamos nosso tecorá. E aí eu perguntei, né, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu perguntei o que é o tecorá. E ele disse: é o lugar onde nós exercemos nossa maneira de viver. Você lembra disso? Uhum. Uhum. Você quer falar um pouquinho mais sobre o que é o tecorá para o indígena? Olha,
o lugar, né, tem vários significados. Uhum. Né? Primeiro, está perto dos mortos. Né? Claro, claro. Tem povos que fazem, inclusive, enterro secundário, que muda a aldeia, muda também, né? As ossadas. Né? Isso é uma relação importante. Né? Eles não abandonam os mortos. E é impressionante, por exemplo, a gente entrou em contato em Corumbiara com os índios Canoe, no sul de Rondônia. Né? Em 1940, eles estavam no mesmo lugar, porque o Rondon botou lá no Igarapé, o Merê, os Canoe. É incrível, porque tanta fazenda abriu, eles tiveram que correr para lá, para cá, mas nesses 50 anos, eles ficaram em torno do mesmo lugar. Né? Você pode explicar de várias maneiras, não é? Mas que é uma coisa muito forte, né? A ligação, né? Mas, ao mesmo tempo, com o seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, você vê o processo colonial, tem povo que estava no litoral que foi parar na Serra do Cachimbo. Uhum. Uhum. Né? Teve também todo um processo violento, né, de fuga, né? Mas sempre o lugar de cada um é o lugar de cada um. Né? Então, é por isso que a gente não vai devolver Copacabana para índio nenhum. Uhum. Uhum. Mas aqueles que estão brigando, que estão pedindo, que estão morrendo por isso, né? Eles têm uma razão, porque o pai nasceu lá, aquele velho que está conduzindo eles nasceu lá. Não é o povo judeu que está voltando, tomando a Palestina, porque está na Bíblia que ali aconteceu. Uhum. Uhum. Não é na Bíblia. São pessoas vivas, né, Uhum. que têm uma relação ainda muito forte, não é, com esses tecorá. É o lugar onde se exerce a sua forma de viver. Não é? Isso define, enfim, toda a existência. Né? Então, por que eles morrem por isso? Uhum. Não é? E é um movimento messiânico, né? Em torno né, da religião, né, do poder do pai, enfim. Então, isso. É um movimento messiânico conduzido por rezadores, né, Uhum. mestres né, do conhecimento, né, do xamanismo. Não é? Então, é isso tudo que faz a força, né, do querer, né, da convicção, né, do direito. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque rezadores, né, eles não rezam, evidentemente, para o mesmo Deus dos cristãos. E muitos dos chamados deuses, acho que isso também tem a ver com o candomblé, com as culturas, eles estão na natureza, não é? Eles Sim, são entidades da natureza. Você sim. pode falar um pouco disso? No caso do Guarani, eles são monoteístas, né? Uhum. O nosso pai, Sei. Nhandeyara para os Caiavá, Nhanderu para os Guarani, não é? Uhum. E tem todo um panteão, né? Evidente. O que a gente mais conhece no folclore brasileiro é Tupã, o Uhum. do raio, Sim. né? E Mas então, Tupã do raio já é um deus associado a um fenômeno da natureza. sim, 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 Uhum. exatamente. Você lembra de alguns outros que são associados a. Porque no candomblé tem Iemanjá, que é das águas. Né? Sim, sim. Mas não tem essa equivalência, né, como tem no caso, né, Desculpa, desculpa. do candomblé. Diga. Não, só para um pouquinho enquanto o cachorro estava latindo muito forte. Ah, tá. Porque daí Eu atrapalha. nem estou ouvindo aqui Não, esse mas é cheiro. que pode atrapalhar a gravação.
Não tem essa equivalência? É assim, de cada elemento, como está organizado na religião africana, não é? Cada elemento da natureza. Não precisa ser uma equivalência, mas tem algo parecido. Fazer o programa de casa tem esse problema. Eu ia para a Rádio Madalena, aí meu computador voltou, resolvi fazer de casa, mas se eu estivesse fazendo da rádio, teria muito menos interferência. Cachorro latindo, campainha tocando. Desculpe. Você Então, consegue o Sol e a Lua são dois irmãos. Já começa aí. O Sol e a Lua. E também, muitas vezes, são os heróis mitológicos. Né? E, enfim, eu não conheço bem a cosmologia tupi, né? Mas tem os semideuses que estão justamente nesse purgatório que é essa tava, né? Que os jesuítas identificavam como uma catedral. Né? Mas, enfim, é isso. Não sei o que dizer mais. Então, o marco temporal, se ele aprovado, parece que já foi aprovado, né? Na Câmara. Na Câmara, Se ele passar no Senado, vocês têm ideia de algumas regiões que serão afetadas, algumas etnias que vão perder suas terras, porque não estavam lá na época da Constituinte? Você conhece alguma que está ameaçada? Muitas. Eu não saberia te enumerar aqui, mas de sair do caso Choclen, né? O caso que eu conheço bem é o Guarani Kaiowá, e aí são muitas áreas. E Choclen são de onde? Santa Catarina. Santa Catarina. E eles também estão ameaçados com essa... Sim. Não é? E da Amazônia, tem grupos ameaçados? Porque o que eles estão interessados é na Amazônia, né? Derrubar a mata, né? Para fazer... Eles estão entrando não só nas áreas indígenas, como nas áreas, nas reservas ambientais, né? São as mais afetadas. O Estado brasileiro não tem condição de controlar coisíssima nenhuma, essa é a verdade. Não é? Pode fazer operações, pode fazer não sei o quê, mas ninguém controla, né, aquela mata. Né? Eu acho que quase toda reserva tem uma questão em aberto, né, sobre um pedaço vital que está faltando dentro da reserva. Um ponto d'água, um morro que é sagrado, enfim. Fora aqueles que estão sem terra mesmo. Você está dizendo que está faltando porque aquilo foi ocupado já, é isso? Sim. E eles terão direito a reclamar essa área ou não? Né? Eu acho que o Supremo, eu não sei como é que é esse país assim, é um enfrentamento realmente, vai ter que desmanchar. Eu acho que não é possível, quer dizer, isso é uma régua, assim, é uma linha de corte, uma coisa bestial. Não, é mais fácil fazer assim, tratar a questão realmente, falar, vamos resolver esse negócio aí desses povos aí, pronto, e botar um ponto final. Né? E há muitas décadas, quer dizer que o país se bate com isso aí. Né? Tentar se livrar dos povos indígenas. Né? O que acontece é que há mais e mais povos se reconhecendo e reclamando sua identidade, não é? Então, tensionamento, tem esses grupos do Maranhão que sofreram ataques. Como chamam esses grupos? Gamela, né?
teve até braços decepados. Enfim, é sempre uma violência. Eles estavam nas suas reservas e foram invadidos. Não, são povos que não eram nem reconhecidos como tais, mas que lá não foram despejados, onde eles têm um território comum. Tá. E resolveram assumir a sua identidade e, a partir daí, não é, reivindicar um espaço. Né? E, enfim, são muitos casos. É uma coisa gravíssima. É uma declaração de guerra do Estado. Uma declaração de guerra contra inimigos desarmados, né? É. Uhum. E, em termos internacionais, para o Brasil, por esse novo momento, o Brasil voltou, mas será que voltou? Com esse congresso vai estar difícil. Onde essa questão ambiental tem um peso, a importância é essa nesse momento. Está todo mundo, não é? As pessoas não estão tão preocupadas com os indígenas, mas com o meio ambiente, com as chuvas, com o regime de chuva. Sim. Isso é que afeta o planeta, né? A Amazônia tem um peso planetário agora, não é? Não é? E essa questão tanto de desestruturação do Ministério do Meio Ambiente, né, e dos índios, porque não tem só a questão do meio ambiente, né? Tem a questão dos índios, que eles criaram um ministério, foi assim uma revolução simbólica, aquele povo subindo a rampa, e aí os caras piram a função do Ministério de discutir e encaminhar as questões territoriais. Eu não sei se você viu assim, uma chat da Laerte na Folha, hoje ou ontem, não lembro, que é um desenho de costas daqueles grupos todos, né, quilombolas, negros, subindo a rampa, e de repente vem um gancho e puxa o indígena para trás, que é a situação atual, tira desse grupo. Eles não estão valendo como brasileiros legítimos. É uma charge muito forte. Sim. Então, está tudo assim muito difícil, né? Esse momento. Né? A questão fundiária sempre esteve ligada ao Ministério da Justiça. E até a questão agrária está toda dispersada aí, eu acho que. Mas por que fez um Ministério Indígena? Né? Qual é a... E vamos ver, e a chantagem aí, o jogo pesado aqui da política. Você acha, não sei se eu entendi a sua pergunta, porque fizeram o Ministério dos Povos Indígenas, você acha que, não estando mais subordinado ao Ministério da Justiça, a questão agrária se enfraquece, é isso? A questão dos territórios indígenas, tudo se enfraquece? Não, agora volta para o Ministério da Justiça, enfraquece o Ministério dos Povos Indígenas. Sim. Quem é que deve discutir a questão territorial são eles. É uma puxada de tapete, assim, é o gancho aí do Laerte. Você não. O que eu fiquei imaginando aquele dia, vendo aquela cena emocionante, e eu ficava imaginando o choque da ultradireita assistindo aquela coisa. Falei, cara, os caras vão vir para se vingar. Tem com toda a força, não é? E foi muito forte, né, aquele momento. Mas, enfim, eu acho que o Lula conseguiu convencer as duas, a Marina, que estava furiosa, e a Guajajara, a Sônia, e falou, essas são as contingências que a gente está enfrentando.
Uhum. Quer dizer, estamos no melhor dos mundos, né? Quer dizer, mas não deixa... Não tem poderes autocráticos. E vamos ver. Eu acho que... eu sei que é um enfrentamento, mas o STF vai ter que resolver esse negócio do marco temporal. Tá bem. Ainda temos a esperança no STF. Temos esperança, depois... aí é campanha internacional, realmente... Não, é mau sinal. Petrobras lá na boca do Amazonas, enfim. Não é a famosa, aquela boiada que, que o Bolsonaro queria passar. Passou em parte, tem uma outra que está represada, esperando a sua vez. Nossa. E é isso, esse Congresso Nacional terrível, essa chantagem, esse jogo, claramente, descaradamente horroroso, né? E assim a gente vai avançando. É incrível. Avançando e recuando, avançando e recuando. Exatamente. Tá é bem. admirável a coragem desse velho. Nós somos com ele, pelo menos, né? Ele sabe que nós somos com ele. Pois é. Vansan, muito obrigada. Primeira pessoa que eu entrevisto pela segunda vez, mas vale muito a pena. Esclareceu, espero que tenha esclarecido os ouvintes sobre essa questão do marco temporal. Aprovado pela Câmara, é uma Câmara que o Lula vai ter que pular miudinho, porque não está com ele, né, na sua maioria. Definitivamente. Obrigada, até a próxima. Tchau, Maurão. Tchau, ouvinte. Tchau, tchau.